Olá, bem-vindos a outro vídeo da Escola de Línguas Say What, que fica no Porto. Este vídeo é basicamente uma introdução à nossa metodologia, coisa que vários alunos nos têm perguntado. Nós fazemos exatamente o mesmo que faz qualquer escola de línguas que tenha um certo prestígio e que tenha mínimo profissionalismo. Os nossos professores são nativos e têm uma qualificação adequada para dar aulas. No caso do inglês, e hoje vamos falar basicamente dos nossos cursos introdutórios de inglês. No caso do inglês, os nossos professores são nativos e têm uma qualificação que é avalada pela Universidade de Cambridge, chamada CELTA, ou uma qualificação superior ainda, chamada Delta. Portanto, nós seguimos as diretrizes da Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge tem dois, digamos, currícula, duas formas de fazer os cursos de inglês. Uma é a longo prazo, é através de uma série de cursos e exames que se prolongam através de 6, 7, 8 anos e que vão desde o CAT, o PET, o FCE, CAE, etc. E depois existe também outra via, digamos, que é um só exame chamado IELTS, que é um exame que permite qualquer pessoa mesmo autodidatas que estudaram inglês por sua conta, apresentam um exame ou têm uma qualificação, uma determinada nota, um determinado nível e é um exame que é reconhecido em muitos, sobretudo em muitos países, porque a via tradicional e que é ensinada pelo British Council, não tenho nada contra o British Council, é uma instituição super prestigiosa e muito profissional. Esta segunda via do IELTS não está tanto centrada no inglês britânico e de facto reúne uma série de instituições do mundo de fala inglesa, desde o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, etc. Depois existe uma terceira via, digamos, que não é muito comum em Europa, mas é muito comum no resto do mundo, e é um exame chamado TOEFL. Esse exame é administrado por uma instituição americana chamada ETS e é o que se usa nos Estados Unidos, fundamentalmente, e é o que se usa muito à volta do mundo, que não necessariamente olham para a Inglaterra, como é o caso da Europa, mas que olham basicamente para os Estados Unidos. Pronto, isto com relação à nossa metodologia. Utilizamos os materiais da Universidade de Cambridge, utilizamos professores nativos com qualificações reconhecidas pela Universidade de Cambridge e a nossa estrutura curricular é, basicamente, recomendada pela Universidade de Cambridge. Mas nós temos uma particularidade na Say What, e é que os cursos iniciais, introdutórios ou básicos, nesses cursos nós utilizamos o português. E utilizamos o português para explicar. E vamos ver porquê, e é basicamente o tema deste vídeo. A maior parte dos cursos de inglês, como acabamos de ver, são desenvolvidos tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, e eles têm uma imensa tradição de imigração. Uma tradição de imigração que já vem desde o século XIX, pelo menos. E eles recebiam, e continuam a receber, imigrantes mais ou menos qualificados, mas imigrantes que vêm desde todas as partes do mundo. Eles sentam essas pessoas que querem aprender inglês numa sala de aulas e começam a ensinar inglês e não têm outra alternativa possível senão fazê-lo em inglês. Porque mesmo que eles dominassem a língua nativa do aluno, se eles tivessem 4 ou 5 alunos de nacionalidades e línguas diferentes,
seria inviável, desde o ponto de vista prático, utilizar a língua nativa para fazer algum tipo de explicação. Portanto, há muitos anos que se tem instituído como prática estabelecida no ensino das línguas começar logo o nível básico a falar inglês. Na nossa opinião, não é que esteja errado, mas não é tão produtivo como começar com a língua nativa do aluno, ir gradualmente explicando e, assim que eles tiverem condições de perceber minimamente o inglês e de conseguir perceber através do inglês o que o professor está a explicar, seja vocabulário, seja um aspecto gramatical, então, a partir desse momento, começar em inglês e exclusivamente em inglês. Um professor bilingue tem muitíssimas vantagens com relação ao ensino da língua. Se ele conhece a língua que vai ensinar e se ele conhece a língua do aluno, ele sabe quais são as diferenças e as semelhanças entre as duas línguas. E, obviamente, conhece as dificuldades do aluno, sabe onde é que ele tem dificuldade e onde é que ele diz, isto é igual à minha língua, não oferece dificuldade nenhuma. Portanto, o professor sabe onde é que deve insistir e onde é que não deve insistir, deve só mencionar e deve apontar e dizer ao aluno, olha, isto é igual. Estas considerações são válidas a muitos níveis dentro da língua. A nível morfológico das palavras, a nível fonético, a nível sintático, e poder explicar na língua nativa do aluno acelera muitíssimo o processo de aprendizagem. Vamos pôr alguns exemplos. Suponhamos que temos uma turma, temos um professor de inglês e temos uma turma em que existem alunos de língua nativa portuguesa e de língua nativa espanhola. E uma das lições básicas seria o alfabeto. Não só o alfabeto, o nome das letras, mas como é que elas soam, qual é o som de cada uma das letras. Um espanhol ia ter muita dificuldade com as letras J e Z e a combinação SH, que é Sh. Porquê? Porque em espanhol esses sons não existem. Um português não ia ter dificuldade nenhuma com o som Z, porque é o mesmo, com o som Z, porque é o mesmo, e com o som Sh, porque é o mesmo. Nós temos esses sons naturalmente no português. Onde ia ter o aluno português, onde ia ter dificuldade, provavelmente ia ser num som que é o TH, que em inglês tem dois valores. Um é think e outro é thin. Mas vamos com o primeiro, think. Um aluno português que nunca foi exposto ao inglês tem muita dificuldade em dizer think e tende a dizer think. E são duas coisas completamente diferentes. Um aluno espanhol não ia ter dificuldade, sobretudo se vem da Espanha e não vem da América Latina. Um aluno espanhol não tem dificuldade nenhuma em pronunciar esse som porque pertence à língua dele. Eles dizem canción, por exemplo. É uma consoante que pertence à língua dele. Outro exemplo é a formação do plural. Nós estamos acostumados e damos por estabelecido que a formação do plural é adicionar, pôr um S no fim das palavras. E depois temos exceções. Isso acontece em português e acontece em inglês. Por exemplo, nós dizemos uma mesa, duas mesas, mesas. Pomos um S no fim.
Os ingleses também dizem a table and two tables. Nós temos exceções. Por exemplo, nós não dizemos animal e animals. Dizemos animais. E os ingleses também têm muitíssimas exceções. Mas basicamente, a formulação do plural é a mesma nas duas línguas. Isso que nós damos por estabelecido não existe em muitíssimas línguas. E até em línguas românicas, como é o caso do italiano, o italiano não forma o plural com S. Pronto, isto é para dar um par de exemplos em que vou mencionar um último exemplo. Uma das noções mais básicas gramaticais para começar a ensinar inglês num nível inicial são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, os pronomes pessoais têm duas particularidades. A primeira é que you pode significar tanto tu ou você. E eles não distinguem entre passe-me o copo d'água ou passa-me o copo d'água. A segunda particularidade que têm os pronomes pessoais em inglês é que you, outra vez, a segunda pessoa do singular, é exatamente igual à segunda pessoa do plural. E não só é igual, é que a conjugação também é igual. E só conseguimos saber se estão a falar de tu ou de vocês, ou vós, pelo contexto. Isto que se pode explicar numa aula em 10 minutos, se eu explicar em português, pode demorar dias se eu estou a lidar em inglês com estudantes dos quais não conheço as suas dificuldades porque não conheço a sua língua nativa. Dito isto, uma vez que o aluno está em condições de perceber minimamente o inglês, de conseguir percebê-lo a ponto de eu conseguir dar alguma explicação em inglês, num inglês muito básico, mas que lhe permita entender. Uma vez chegado a este ponto, nós na SayWhat fazemos o resto das nossas aulas exclusivamente em inglês, como faz qualquer instituição educativa com um mínimo de qualidade académica. Pronto, isto é para resumir um bocadinho que nós não só ensinamos as línguas, o inglês e o espanhol, nós explicamos e achamos que explicar é fundamental. Pronto, isto é tudo por hoje. E muito obrigado, desde aqui, desde a SayWhat. Foi o Jaime. Deus.